Glória a Deus, amém, irmãos? Deus continue abençoando o Flávio, abençoando as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. O texto principal do retiro foi Atos capítulo 2, versículo 37 até o verso 47. O versículo chave, tema do versículo principal foi o verso 39. A igreja vivendo as promessas de Deus. E aí o verso 39 diz: a promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O texto da palavra está aí a partir do versículo 37. Agora eu quero fazer menção dele novamente, que diz assim: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e que possamos receber, Senhor, a Tua palavra nessa noite, mais um pouco da Tua palavra, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nesse texto nós vemos o cumprimento da obra de Jesus, portanto, a manifestação das promessas de Deus na vida da igreja. Na igreja, nós devemos encontrar o ensino da palavra. Nós encontramos nesse texto a doutrina chamada doutrina dos apóstolos, que mais propriamente dito, os apóstolos estavam passando para os novos convertidos tudo o que eles receberam de Jesus. Os evangelhos não estavam escritos, as cartas de Paulo não existiam ainda. Aliás, Paulo nem tinha se convertido, e eles estavam recebendo as palavras dos apóstolos. Tudo que você lê nos evangelhos era o que eles estavam passando para os novos na fé. É chamado doutrina dos apóstolos. Depois nós encontramos também que eles estavam sempre juntos. Os que criam estavam sempre juntos. Eles estavam firmes no propósito de partir o pão, de estar em comunhão, e não havia entre eles necessitado algum. E essa manifestação era fazendo alusão às palavras de Jesus, que ele disse no seu sermão, no capítulo 14, 15 e 16. Você vai encontrar Jesus dizendo, falando sobre o maior mandamento, e que é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E ele dá uma série de recomendações que eles deveriam permanecer firmes em unidade. E aqui se cumpre essa palavra. Eles não tinham nada mais importante do que ver a graça de Deus no meio deles
e não havia nada que eles não fizessem para que houvesse a bênção do Senhor. Então, eles perseveravam unânimes todos os dias do templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Em outras palavras, você sabe que o que separa as pessoas é suas falhas, seus pecados. As mazelas que uma pessoa carrega afasta pessoas. E é claro, nós estamos falando de uma forma geral. Nesse texto nós encontramos que havia unidade, todos estavam juntos com o mesmo propósito de glorificar a Deus, de exaltar ao Senhor. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite, claro, eu estou aqui falando um pouco do que ouvimos durante todo o período. Eu preguei sempre à noite, o pastor Nicodemo pregou na abertura no sábado à noite, mas as noites de domingo, segunda e terça-feira, fui eu que preguei. No domingo de manhã, o pastor Robson, da Assembleia de Deus, ali, Ministério da Conquista, ali na Santa Rita. E na segunda-feira, aliás, o pastor Heraldo, do Ministério de Madureira. E na terça-feira de manhã, o pastor Wagner, da Central, Igreja Batista Central de Mamucaba. Nós, então, ouvimos bastante sobre esse assunto, sobre esse texto. Aliás, considero que o texto foi bastante esmiuçado na sua profundidade. E ele é o resumo da manifestação das promessas. Qual a mensagem de Deus para nós? Quando nós pensamos na igreja, nós temos que pensar nesse acontecimento que se deu na igreja do primeiro século. Esse é o modelo para nós. Como assim? Quando nós estivermos juntos e as mazelas de meu irmão estiverem pedindo que permaneçamos juntos, eu devo, como meu irmão em Cristo, como irmão em Cristo, conduzir para que aquilo tudo se dê para a glória de Deus. Se o meu irmão pecar contra mim, eu devo procurá-lo. Se ele fizer algo que carece de ensino, eu devo, pela minha liberdade cristã com ele, de agir de forma que ele venha a alinhar-se com o propósito. Meus irmãos, em cada alma havia temor, versículo 43, em cada alma havia temor. O que é que nós devemos buscar para ver isso acontecer na igreja? Cada um deve zelar pela sua vida espiritual. Se você está andando sem temor de Deus, eu acredito que o grande ensino para esse entendimento é aquela pessoa que, quando diante da tentação, ela escolhe obedecer, ela tem temor de Deus. Então, ela vai pender para o caminho reto, ela sai da direita, da esquerda, ela sai daquilo que a chama para sair do propósito. Se ela já está, ela sai, e se ela está no caminho e é tentada a sair, indo para a direita ou à esquerda, se desviando do caminho reto do Senhor, então ela renuncia àquilo, ela fecha a porta para todo mal e ela se apega ao caminho do Senhor. Em cada alma havia temor. Eu quero lembrar os irmãos, eu acho que o maior exemplo bíblico para entendermos sobre temor é a pessoa de Davi, quando no pecado ele foi piorando cada vez mais. Ele não só adulterou com Betseba ou Batseba, mas ele também matou o seu marido. E depois a assumiu sem declarar o que tinha acontecido. Ela estava grávida e ele a assume como esposa, agora viúva. Mas, quando ele se converte, ele é confrontado por Deus pelo profeta Natã. E ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é o caminho do retorno.
ele cita pelo menos 7 vezes a palavra pecado ou iniquidade, seja qual for o uso das palavras, mas ele faz menção do pecado. E ele se arrepende do seu pecado. E ele, no mesmo texto, no Salmo 51, você vai encontrar ele pedindo a Deus que Deus renove a alegria da salvação. E não só isso, mas que Deus não tire dele o Espírito Santo, que Deus renove o Espírito Santo na vida dele, como que dizendo com essas palavras. Em outras palavras, nós encontramos na vida dele, na sua conversão, e ali no texto do Salmo 51, o caminho do retorno. Se você está assim, leia o Salmo 51 várias vezes em oração. Peça que o Senhor enche o seu coração de temor de Deus, de quebrantamento, de aborrecimento pelo pecado, e você, na semelhança de Davi, retorne para o caminho. Meus irmãos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos lembrar. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde parece que a igreja ela é regida por sistemas na visão das pessoas, mas não é regida por sistemas humanos. Ela não é regida por cor de igreja, seja branca ou escura dentro dela. Ela não é regida por sistemas administrativos ou por cultos com novidades, com pregadores famosos ou músicos famosos. Não, ela não é regida e abençoada através de eventos também, mas ela é regida pelo próprio Deus, que nos chama a uma caminhada de santidade. Ela é regida pelo próprio Deus, que nos chama a vivermos com o coração cheio de temor, voltados para Ele, inclinados diante dEle, reconhecendo o Senhor acima de todas as coisas. Então, como eu posso viver as promessas? Eu preciso ser crente, eu preciso ser convertido, eu preciso ter o meu coração cheio de temor, a minha alma cheia de temor, e eu preciso ter o propósito de estar junto com a igreja. Junto com a igreja. Meu irmão, não fique em casa. E aí eu quero dizer, só está liberado para ficar em casa quem está doente. Quem não está doente, ou alguém que chegou do trabalho tarde, chegou tarde, não deu tempo, resolveu acompanhar pela internet, tudo bem. Mas se você está agora em casa, acompanhando, em plena saúde, e decidiu, simplesmente ficar em casa, isso tem se tornado uma prática, volte para a igreja, porque você tem que estar junto dos irmãos. E é claro, nós temos pessoas enfermas, devemos orar sempre pelo irmão João, a irmã Terezinha. A irmã Terezinha está cuidando do irmão João, o irmão João está carecendo de recuperação. Nós temos também a irmã Maurina, que hoje está conosco, mas também carece das nossas orações, está sempre ali lidando com a enfermidade. E temos tantos outros irmãos da igreja que de vez em quando são acometidos por alguma enfermidade ou têm lidado com enfermidades no decorrer do tempo. E é claro, o culto através da internet ajuda, mas não deve ser visto dessa forma por alguém que está pleno na sua saúde. Eu quero, é claro, convidar você a buscar ao Senhor e almejar isso, mas para que isso aconteça, nós não podemos esquecer as palavras de Pedro. Por que é que isso aconteceu? E aqui vem o meu desafio para você. Volte um pouquinho em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. É o sermão de Pedro a respeito do enchimento do Espírito que havia acontecido. Algumas pessoas não entenderam aquilo, alguns acharam que a manifestação ali do enchimento do Espírito, eles estavam bastante emocionados e que aquilo era fruto de bebida, O versículo 13 declara isso. Alguns diziam que eles estavam embriagados. A partir do verso 14, Pedro explica
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Note aqui, isso tem que estar no nosso coração, irmãos. Vamos ler então o verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Entenda, a igreja que vive as promessas de Deus é uma igreja que entende o seu tempo, que entende o que deve esperar da parte de Deus. A partir dessa data, o Senhor Deus agora estava ministrando o Espírito Santo para todo aquele que crê. Note, o que Joel profetizou no Antigo Testamento, no período antes da vinda de Cristo, não era algo comum. O Espírito Santo não vinha sobre todas as pessoas que acreditavam em Deus. Você pode ler a história de Abraão, não há um só momento que há uma menção do Espírito Santo na vida de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. No Antigo Testamento, reis, no caso do rei Davi, o rei Saul depois foi retirado o Espírito Santo dele, passou a ser oprimido por demônios. Mas o Espírito Santo, ele vinha e fazia obras pontuais em sacerdotes, nos artesãos do tabernáculo, do templo. Você vai ver uma influência sim, mas principalmente no período do tabernáculo. O Espírito Santo deu capacidade aos artesãos para fazer o que Deus havia mostrado a Moisés. Foi sabedoria vinda do céu. Então, era para obras pontuais e para pessoas específicas, profetas, reis, sacerdotes, mas nem todos eles tiveram a presença do Espírito Santo. Depois você não vai ver isso na maioria dos reis. A maioria dos reis não teve uma experiência com o Espírito Santo. Davi é o principal deles que tem a experiência com o Espírito Santo. Quando ele é ungido, o Espírito Santo se apodera dele, vem sobre ele, aliás. Mas quando Joel disse essas palavras, isso era novidade. Quem ouviu pela primeira vez disse: mas como assim vai acontecer isso mesmo? Quer dizer que agora não é só sobre algumas pessoas específicas, agora é sobre toda a carne, todos os que creem. Em resumo, vamos reler aí o versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, eu quero, com essas palavras, declarar sobre você: você precisa, para viver as promessas. Eu me lembro que na terça-feira, na verdade, na segunda noite, na terça-feira à noite, mais precisamente na segunda-feira à noite, nós abordamos sobre o Espírito Santo, que é indispensável para essa obra. Qual deve ser seu entendimento para viver as promessas? Você deve se ajoelhar lá no seu quarto, esperando que Deus realize isso. Ele já deu o Espírito Santo a você, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus se manifeste, trazendo o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Que você não tenha absolutamente
plenitude das obras da carne na sua vida, porque você não está na carne, você está no Espírito, portanto, seja governado pelo Espírito. Então, o que é que faz uma igreja viver as promessas? Ela tem temor de Deus, ela está junto com os irmãos, e quando o irmão faz algo que está errado, você declara a palavra de Deus sobre a vida dele, meu irmão. Pastor, mas eu vou magoar ele. Meu irmão, quem ficar magoado fica com Deus. Eu duvido que vai ficar com Deus, né? Uma vez eu estava pregando, e era na rua, né? Eu estava pregando na rua e uma pessoa disse: lá vem esse crente dizer que está salvo. Aí, meu irmão, pediu, né? Não. Aí eu disse: eu não, mas Jesus Cristo disse que eu estou salvo. Brigue com ele. Meu irmão, a pessoa ficou assim, sem graça. Pastor, você já pregou na rua? Mas rapaz, quando eu vejo alguém pregando na rua, eu vibro com aquilo. Eu já estive em praça pública e chamei a atenção das pessoas e preguei. E não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário. Aliás, ia eu e outro seminarista, uma vez o seminarista estava morto e não sabia. E aí, dentro do metrô, tinha uma pessoa pregando e ele resmungando que aquilo era horrível, feio, que ele não podia fazer aquilo. Eu digo: meu irmão, peça perdão aí, ou então dê dinheiro para ele ir para uma rádio ou uma TV pregar, né? Porque como é que pode? O homem está pregando a palavra e o crente está achando ruim? Que conversa é essa? Era para a gente estar pregando também aqui. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, você deve buscar a Deus para que o Espírito de Deus se manifeste na sua vida, trazendo a atmosfera do Senhor. Quando é que você vai perceber as coisas como elas são? Conta uma história de um homem que ele queria explicar sobre Deus para a filha e a necessidade de buscar a Deus, mas era uma menininha pequena. Aí ele viu um avião voando bem alto. Aí ele mostrou para a filha e disse: olha ali, minha filha, aquilo é um avião. Aí ele disse: olha, o avião está bem longe, né? Ele é bem pequeno, né, minha filha? Ele disse: é bem pequenininho, papai, o avião. Meus irmãos, aquele homem pegou a filha, foi até um aeroporto e chegou perto daquele avião, um avião grandão, e disse: minha filha, aquele avião que a gente viu é aquele ali, daquele tamanho. Você notou, minha filha? Quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele fica maior. Então, buscar a Deus é isso. Se você busca pouco, você vê ele de longe. E se você se aproxima dele, ele fica grandão. Falando isso para a menina. Eu achei um barato esse exemplo. Fica grandão quando você chega perto. E aí, meus irmãos, as batalhas ficam pequenas. Os problemas ficam miúdos. Você está achando que os seus problemas são grandes? É porque Deus ainda não é em plenitude sobre sua vida. Mas como é que ele pode ser, pastor? Renuncie seus pecados, peça perdão e busque ao Senhor. Busque ao Senhor incessantemente. Como é que busca? Quem vem para as orações, nós vamos continuar tendo orações, seja as segundas-feiras, seja as sextas-feiras. E quando tiver, venha. Quando tiver, venha. E aí eu quero deixar claro, hein, irmãos, podia fazer oração até de manhã e não tem nenhum problema nisso. Mas oração de 7 da noite a 10h30, isso é doce, isso é mel com açúcar. Já comeu mel com açúcar? É mais doce ainda, né? Então, deu até vontade de comer o sorvete de jaca que eu fiz hoje. Irmãos, fiz um sorvete de jaca com a ajuda do Enoque. Cadê o Enoque? Está ali. O Enoque trouxe a jaca, eu fiz o sorvete de jaca. E eu fiz do jeito que um sorveteiro lá do Acre, que eu ganhei para Cristo, me ensinou. Pelo menos, mais ou menos do jeito que ele me ensinou, né? Irmãos, e ficou muito bom, hein? Vou me deliciar hoje quando chegar em casa. Sorvete de jaca. Quem gosta de jaca aqui? Rapaz, olha só, vocês gostam de jaca. Quem não gosta de jaca, irmãos? Levanta a mão aí. Tem alguns, né? Minha mulher não gosta. Minha mulher não gosta, irmãos. Olha. Hein? Gosta muito? Eita, agora eu vou ter que fazer
Vou concorrer com a irmã Deise aí, né, irmã Deise? Vou ter que fazer aqui na igreja. Irmã Deise faz sorvete também. Olha aí, ó, Enoque. Vamos trazer jaca lá, que nós vamos fazer um sorvetão aqui para todo mundo. E vai ser muito bom. Agora me comprometi. Mas o meu objetivo em citar isso, porque eu estou falando de mel com açúcar. Sorvete de jaca, eu lembrei. Coisa maravilhosa. Imagine a jaca e você faz primeiro a calda da jaca, irmãos. Você primeiro cozinha a jaca com açúcar e faz aquela calda de jaca maravilhosa. Só aí você faz sorvete depois. Então, estou ensinando agora já. Já estou ensinando, hein? Já ensinei. Leite em pó dentro, leite condensado. Joga uma pitadinha de açúcar mais um bocadinho. Eita, meu pai. Agora é aquele caso. Depois, no outro dia você tem que sair correndo, né? De preferência 5 horas da manhã. Falar nisso, irmãos, vamos compromissar aqui agora, porque essa madrugada eu vou acordar para poder me exercitar. E eu vou conseguir em nome de Jesus. Diga amém aí. Domingo que vem eu quero estar mais magrinho aqui. Ainda mais por causa desse sorvete de jaca. Estraguei a pregação, olha rapaz, você agora só pensa no sorvete de jaca. Sabe mais nem o que eu preguei, hein? Presta atenção, meu irmão. Esse doce todo que acabamos de falar é a maravilha da presença de Deus que vai gerar na sua vida. Meus irmãos, assim como lá no retiro foi agradável estarmos ali. Que ambiente maravilhoso estarmos juntos. Eu acho que foi o grupo de jovens que a gente foi mais fácil lidar. Foi esse, não é? Pelo menos a minha percepção foi essa. E eu quero com isso dizer para você, isso só é possível com a presença de Deus na vida do crente. Então, meu irmão, se você não tem um horário para buscar a Deus, você vai separar um horário para buscar a Deus. Só saia de lá depois que você tiver uma experiência com o Senhor. Faça isso em nome de Jesus. E nós vamos orar agora, declarando isso no nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos, mas abra o seu coração. E eu gostaria que você levantasse as suas mãos agora. As mãos simbolizam as obras. E eu creio, meu irmão, o Senhor Deus vai abençoar você. Você é a igreja. Viver as promessas de Deus, doutrina, comunhão, partir do pão, unidade, só é possível pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nossas mãos estão erguidas e nós te pedimos, Pai, mude a nossa agenda, os nossos horários que estão às vezes voltados para tantas coisas, mesmo buscar o Senhor. Nós te pedimos, enche o nosso coração de anseio por Ti, enche o nosso coração de anseio pela Tua presença, de anseio pelo Teu poder, pelo Teu nome em nós. Pai, mude a nossa história. Pai, todos que estamos aqui, Pai, estamos vivendo dificuldade espiritual. Nós te pedimos, Pai, que nós possamos nos aproximar de Ti de forma que o Senhor seja, Senhor, grandioso a cada coração, como o Senhor é. Mas nós sabemos, Pai, que à medida que buscamos a Tua face, nos aproximamos mais e mais da Tua palavra e de Ti. Então, Pai, nós vamos percebendo como o Senhor vai abençoando e vai livrando e vai estabelecendo o Teu reino. Pai, que cada um desfrute dessa realidade espiritual. Que cada um pegue a Tua palavra para ler, satisfeito porque está sentindo a Tua presença. Senhor, nós oramos pedindo por essas mãos erguidas. Prospere os Teus filhos em todas as áreas. E que seja cada família, cada um que é sozinho aqui, Pai, que não tem ainda um familiar ainda em Ti, que cada um seja fortalecido e nós como igreja vivamos as promessas do Senhor.
Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você está de mãos erguidas agora, pegue aí na mão do seu irmão da direita e da esquerda. Faça isso agora. Você pode, vamos unir todos os lados aqui, todos os assentos. Você vai se mover agora de um lado para o outro. E agora eu quero orar pela unidade da igreja. Nós estamos encerrando já o culto. E nós vamos orar. Pode dar a mão, irmão. Pode dar as mãos. Pode dar as mãos. Vai ali, meu irmão. Vai ali, ó. Vocês ali. Junta aqui com esse lado. Vamos lá. Vamos nos unir. E eu quero orar por você, assim como você está com as mãos erguidas. Eu estou aqui na frente, com a minha mão sobre o ombro do Flávio, representando junto com todos que estão aqui tocando. Meu Pai, oramos agora pela unidade da igreja. E declaramos, Pai, cada um, Senhor, submisso ao Senhor, com os olhos fitos no trono da graça. Cada um vendo, quando fecha os olhos, vê o trono do Senhor e o seu Filho assentado à destra do Pai. Sim, à destra do Senhor. Nós oramos, Pai, para essa unidade do reino. E o seu Filho sendo Senhor de cada um aqui. Oramos, Pai, agora, quebrando todas as cadeias, todas as correntes malignas que impediam a visão do reino, que impediam a percepção das coisas do Senhor. Nós declaramos, Pai, cada crente firmado na Tua palavra, unido com Cristo, crucificado com Cristo e já não vivendo mais cada um em sua própria vida, mas Cristo vivendo em nós. Sim, Pai, declaramos essa realidade espiritual sobre a vida da Tua igreja, a unidade do reino, movido pelo Espírito Santo do Senhor com a Sua palavra. Declaramos a unidade. Sim, Pai, todo aquele que estava meneando a cabeça, estava esperando uma bênção de alguém, quando deveria esperar de Ti a unidade do reino estabelecida, Senhor, aonde o trono da graça é suficiente para cada um de nós. Sim, Pai, as bênçãos que recebemos vêm do trono, e agora este trono seja manifesto em cada coração, e cada coração ansioso seja agora tomado pela paz e a segurança de que todas as coisas pertencem ao Senhor, e ao Senhor pertencem, e a Ele dá aos seus servos. Sim, Pai, o Senhor sabe tudo que precisamos antes mesmo de pedir. Nós agora lançamos fora toda ansiedade, toda preocupação. Declaramos, não estamos preocupados, mas sim confiantes em Ti, Pai, que nos chamou a trabalhar intensamente para trazer o pão para os nossos lares e andarmos firmados na rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. Sim, Pai, estamos de mãos dadas como igreja. E agora, Pai, a obra que começou no retiro, especificamente, declaramos em pleno vigor no meio da igreja do Deus vivo, no meio desta igreja, em pleno vigor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, receba agora em nome de Jesus o mover do Espírito. Seja o mover do Espírito Santo que habita em você, seja o mover do Espírito Santo para trazer você para a unidade, para colocar você no centro da vontade de Deus. Sim, Pai, assim declaramos sobre a Tua igreja a Tua palavra, no nome de Jesus. Aleluia. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho e aonde colocar a planta dos teus pés. Seja dado a bênção e o milagre em nome de Jesus.
Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Excelente semana, meu irmão. Por causa dele você terá a sua melhor semana, em nome de Jesus. Vá na paz, Deus abençoe. Boa semana até quarta-feira, até domingo pela manhã, até domingo à noite. Vá na paz. E faz cumprir cada promessa de vida e salvação. E na presença do Espírito, alegria e comunhão.